Por detrás de um livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente, Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. Páginas abertas, valorizando a vida do escritor e a sua obra. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Papo de Mulher. Hoje vamos falar sobre um assunto que geralmente poucas mulheres se interessam, a política. Acham que é um assunto que não lhes diz respeito. E por este motivo, convidamos Maria das Neves, deputada e presidente da Rede das Mulheres Parlamentares, para falar sobre a mulher na política. Olá. Olá, doutora. Eu quero, antes de mais, agradecer o programa Papo de Mulheres pelo convite que me foi feito para estar aqui convosco. E é com muito prazer que cá estou. Seja bem-vindo ao Papo de Mulher e nós é que agradecemos a disponibilidade e ter aceito o nosso convite. Diga-nos como e quando começou o interesse pela política. Olha, o interesse pela política começou muito cedo, quando, estando aqui em Santo Tomé, começou a haver aquelas movimentações para a libertação de Santo Tomé e Príncipe, aquela pressão, portanto, manifestações de rua, e víamos constantemente os programas que vinham, portanto, eram emitidos através de Libreville pelos nossos compatriotas que lá estavam e que estavam a lutar pela libertação de Santo Tomé e Príncipe. E aqui em Santo Tomé também aderi a este processo, acompanhando, portanto, as reuniões políticas que eram feitas. Ainda me lembro do 19 de setembro, quando as mulheres decidiram sair à rua para ir ao palácio, exigir a independência de Santo Tomé e Príncipe. Era ainda muito nova, tinha aí os meus 15 anos, mas também lá fui participando. Depois da independência de Santo Tomé e Príncipe, começou a haver essas reuniões de base, a criação de núcleos de base do MLSTP, e eu também participei, aliás, era responsável do núcleo de base da minha zona, era responsável do núcleo de base do setor onde trabalhava. Portanto, fui assim envolvendo-me um pouco na política, um pouco também estudando, e comecei a ganhar algum interesse, algum gosto pela política. Depois disso fui estudar, claro, concluí os meus estudos. Quando regressei já tinha uma outra visão das coisas, queria ser tecnocrata, não queria mais ser política. Comecei a trabalhar, a enverdar-me mesmo pela área tecnocrata. Quando, portanto, depois de vários convites, depois de várias insistências, aceitei ser membro do governo e aí, portanto, nunca mais, portanto, abandonei a política, continuo. E julgo que valeu a pena, é bom, porque nós também temos que dar o nosso contributo para o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Eu queria fazer aqui um pequeno historial da minha vida, porque sabe que eu venho de uma família muito humilde e muito cedo vi que as minhas irmãs, eu sou a mais nova das irmãs, minha mãe teve só meninas, depois no fim começou a ter rapazes. Eu vi as minhas irmãs indo à escola, eu estava em casa, na altura não havia jardim de infância, e eu queria estudar, fazia muita pressão, queria estudar, mas é muito nova, não há jardim de infância, tinha que esperar. Aos 6 anos, meus familiares decidiram meter-me na escola, na altura só se aceitava aos 7, e a professora disse, ela é muito nova, vamos deixá-la aqui ver, pronto, pelo menos acompanha, já não faz barulho em casa. Mas destaquei-me na escola como uma das melhores alunas, a professora teve mesmo que me passar de classe. E aos 9 anos tinha a 4ª classe concluída. No entretanto, porque as propinas eram muito caras naquela altura, os meus familiares não tinham condições para suportar os custos com as propinas, fiquei de novo em casa. Durante mais 4 anos, tempo suficiente para voltar a fazer um ciclo primário. Continuei a fazer pressão, porque queria estudar.
E só já no limite de idade, já tinha 14 anos, quando decidiram contribuir para que eu pudesse continuar os meus estudos. Portanto, eu tinha um desafio, não podia reprovar, porque se reprovasse eu tinha que estudar à noite, não queria estudar, fazer curso noturno. E aí comecei mesmo a dar no duro a estudar. Então essa persistência é uma característica que já vem consigo desde a infância. Pois, e o mais curioso é que no primeiro trimestre eu tive notas tão excelentes, portanto média de 18, e quando fui para a direção da escola no segundo semestre pagar propina, disseram não, é uma aluna de quadro de honra, está isenta de pagamento de propinas. Nunca mais preocupei os meus familiares com o pagamento de propinas e continuei sendo aluna de quadro de honra até ao fim. Para ver o tempo que perdi, durante 4 anos em casa sem fazer nenhum, mas como depois consegui recuperar. Por isso é que eu normalmente costumo falar desse exemplo para dizer às pessoas que nada melhor do que quando nós sabemos o que queremos e lutamos para os nossos objetivos. Temos que ser persistentes. Temos que lutar e acreditar que é possível a gente vencer. E naquele momento, por exemplo, quando teve que interromper por este período os seus estudos, já tinha em mente, já pretendia, já sentia que faria diferença no seu país enquanto mulher? Na altura não. Na altura o meu objetivo era estudar. Queria estudar porque achava que estudando poderia ajudar os meus familiares, ajudar o meu país, mas não na perspectiva de um dia ser política, de um dia ser membro do governo. Queria estudar. Na altura, o meu objetivo era estudar. E, de facto, embora tivesse encontrado esses obstáculos, consegui ultrapassá-los. E hoje, portanto, consegui ser um quadro de Santo Tomé e Príncipe. Estou a dar o meu contributo, o que é bom para que a nossa juventude saiba que é sempre bom nós lutarmos. Temos estarmos convictos daquilo que nós queremos, por isso é necessário a gente saber bem o que é que pretende e acreditar que somos capazes de atingir os nossos objetivos. Não obstante os obstáculos. Não obstante os obstáculos. E mencionou sobre o 19 de setembro. De lá para cá, falando da atualidade, como é que vê a participação das mulheres, sobretudo nas questões políticas? Deixa-me dizer que não há dúvida que o 19 de setembro veio abrir, portanto, abriu a porta para que as mulheres começassem a sair de casa, começassem a deixar o trabalho doméstico, ou seja, a partilhar o trabalho doméstico e o trabalho político. Porque até 19 de setembro as mulheres estavam confinadas nos seus lares, portanto, na educação, nos trabalhos domésticos, e não havia assim grande interesse pela política. Quando, a partir de 19 de setembro, as mulheres saíram à rua exigindo a independência de Santo Tomé e Príncipe, e o MLSTP, na altura, também começou a investir na formação das mulheres, fazendo com que elas pudessem participar nas reuniões políticas, formando. Eu sei que muitas mulheres saíram para receberem formação política no exterior do país. Começou a haver, tanto pequenas organizações de mulheres, a OMSTEP surge assim, liderada pela nossa grande camarada Aula do Espírito Santo, que muito também nos ajudou a encontrar o caminho para que pudéssemos ganhar gosto pela política. E não só, na altura, eu me lembro, depois da independência, o próprio partido no poder envolveu todos o cidadão, portanto, na luta, na campanha da alfabetização, formando, portanto, as pessoas. Nós que já estávamos na escola, que já tínhamos um nível acadêmico, também participamos, embora não tivéssemos ainda formação superior, estávamos ainda no liceu, mas participamos ativamente na campanha de educação, formando os adultos no curso noturno. Me lembro que trabalhei muito na escola Atanásio Gomes, formando os adultos. Participamos nas campanhas, nos serviços voluntários, aí toda a gente com machine e botas aí no terreno, participando, porque na altura era dar o nosso contributo para o desenvolvimento do país. Isto começou a mobilizar muito as mulheres, a fazer com que as mulheres saíssem de casa e começassem a pensar tanto na política e não só.
Para além disso, começou-se a constatar também que as mulheres começaram a enveredar também pelo mundo de negócios. Hoje, se nós analisarmos o nosso país, constatamos que há muitas mulheres trabalhando no setor informal, o que antes não acontecia. Eu até tenho um tema que apresentei recentemente, onde mostrei a evolução das mulheres, como que elas antes estavam confinadas na lavagem de roupa, e nos trabalhos domésticos, a evolução que tiveram. Hoje, no setor informal, temos muitas mulheres trabalhando, mesmo na administração central do Estado. Hoje, a nível da saúde, da educação, e não só, mesmo daqueles setores onde inicialmente só estava reservado aos homens, como é nas forças militares. Hoje já temos mulheres militares, mulheres polícias, temos mulheres motoqueiras, mulheres Então, trabalhando nas alfândegas. Então pode-se dizer que em São Tomé e Príncipe, este cenário tem mudado, né? Esse cenário tem mudado, não há dúvida que tem mudado consideravelmente, embora reconheçamos que há ainda um longo caminho a percorrer para que as mulheres possam, em pés de igualdade com os homens, contribuírem para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Falando especificamente um pouco sobre a sua geração, tem conhecimento de colegas ou amigos que, por causa desta dificuldade, às vezes, de colocar todos os filhos na escola, os pais priorizavam colocar os homens, os meninos, porque acreditavam que as meninas poderiam se dedicar mais aos afazeres domésticos? Exatamente. Não há dúvida que conheço muitos casos de famílias que, devido a esta pouca condição de tanto educarem seus filhos, priorizavam os rapazes. As raparigas, havia essa tendência de preparar as raparigas para que fossem boas esposas, portanto ficavam em casa. Por isso é que eu às vezes digo que nós, as mulheres, também somos responsáveis pela educação sexista que fazemos desde a infância. As raparigas têm que começar a brincar com as bonecas para saberem cuidar dos filhos, pensar só nos trabalhos domésticos, enquanto que os rapazes, a gente oferece uma bola, eles podem sair, podem jogar a bola, Começamos com uma educação sexista muito cedo, educamos os homens já com essa tendência machista. Isso o que se observa até hoje? Até hoje observa-se, pensa-se que o trabalho doméstico está reservado às raparigas. Os homens é que podem sair, podem jogar a bola, podem fazer outras coisas. Verdade. Muitas famílias às vezes se dizem modernas, mas observa-se que, por exemplo, os filhos não conseguem cuidar sequer das suas próprias roupas, né? Mesmo, exatamente. Por exemplo, não tendo empregada, mas as irmãs é que têm que fazer os trabalhos domésticos, lavar a louça, ajudar na cozinha e fazer, enquanto os filhos podem jogar a bola e fazer outras questões. Exatamente. Não, mesmo na faculdade eu pude constatar isso, rapazes que ficavam atrapalhados porque tiveram uma educação em que os pais faziam de tudo em casa, muitas vezes nem sequer sabiam lavar as suas roupas, e ao chegar à faculdade ali toda a gente tinha que fazer, portanto, o melhor para cuidar de si. Não havia, estávamos longe dos papás e muitos passavam dificuldades porque estavam habituados, portanto, a este tratamento diferenciado. Daí que eu julgo que a sociedade também, em alguns lados até já está a evoluir, nota-se que há alguma evolução em alguns lados, se bem que na maioria ainda continua a existir isso. Muitas raparigas que são penalizadas pelo facto de serem mulheres, porque os familiares pensam que sabendo bem, tanto cozinhar, como se diz, conhecendo bem os trabalhos domésticos, é que ela será uma boa esposa. Quando eu penso, portanto, que temos que evoluir nesse sentido. É educando as raparigas, é educando as mulheres. Costuma-se a dizer que educando uma mulher está-se a educar uma sociedade, porque ela, com a sua educação, contribuirá na educação dos seus filhos e na educação da própria sociedade. Daí que há muito ainda que fazer, há um longo caminho a percorrer. Eu tenho constatado que, embora tivesse havido já algum progresso, a nossa sociedade continua sendo muito machista. Os homens continuam a pensar que são eles que devem decidir pelas mulheres.
mesmo na política tem-se notado isso. Costuma-se a dizer, não, mas Santo Tomé, por acaso, já deu grandes exemplos, já teve mulheres que ocuparam lugares de chefia, teve e tem tido, mas não na base de uma política, de uma estratégia claramente definida de igualdade e equidade de género, em que se respeita as cotas. Não, isto tem sido fruto do acaso. A prova é que nós tivemos que fazer uma grande luta no Parlamento para aumentar o número de mulheres nos órgãos de decisão. Ainda me lembro, isto um pouco partiu de uma iniciativa da nossa organização, da OMSTEP, que mobilizamos as mulheres de todos os partidos, que mostraram que, de facto, quando a gente quer, a gente pode. Unimos-nos, mulheres de todos os partidos, submetemos ao Parlamento um projeto de resolução exigindo uma cota de 30% de participação das mulheres em todos os órgãos de decisão, porque constatamos na altura que nas legislaturas o número de mulheres era bastante reduzido. Ainda me lembro, na legislatura passada eu era a única mulher no Parlamento. Foi assim que começamos a travar essa luta e nessa legislatura já temos 18%, portanto 10 mulheres efetivas no universo de 55 deputados. Esta cifra, não há dúvida que melhorou consideravelmente, mas nós continuamos a achar que é muito pouca. É muito pouca. É necessário continuarmos a trabalhar nessa perspectiva. E trabalhar nessa perspectiva significa não só trabalhar junto aos partidos políticos para que tenham consciência de colocar as mulheres em posição elegíveis, como também trabalhar com as próprias mulheres. No sentido de as preparar, porque há muitas que pensam que política, de facto, como dizia inicialmente, que política é coisa de homens. Há muitas que não querem aderir. Depois, na nossa sociedade também há uma certa forma de denegrir as pessoas quando estão na política. Que algumas mulheres que têm receio. A pessoa basta envolver-se na política para passar a ser corrupta, bandida, uma série de atributos que se começa a atribuir às mulheres, que faz com que muitas também tenham receio de participar. Portanto, temos esse trabalho, eu julgo que a nível das organizações das mulheres de cada partido, de trabalharmos com as mulheres na perspectiva de dizer vale a pena entrarmos na política, porque a mulher deve ter voz e deve ter vez. Ela pode ter voz, se ela não tiver vez, se ela não tiver a oportunidade de falar, ela não consegue transmitir as suas mensagens. Por isso é que ela tem que ter voz e ela tem que ter vez, tem que ter oportunidade. Para ter oportunidade, tem que estar nos lugares de decisão, para também dar a sua opinião, dar o seu contributo. Sobretudo sobre os assuntos que são do seu interesse. Exatamente. Né? Costumo dizer que não haverá uma democracia plena se não houver participação efetiva de mulheres e os homens no processo democrático. Cada um tem uma opinião a dar, cada um tem uma contribuição a dar no processo de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Por isso a nossa luta ainda é muito longa, é complexa, é difícil, mas julgo que com convicção, com persistência, com paciência, nós lá chegaremos. É necessário que as mulheres estejam unidas. E a outra coisa que se observa aqui na nossa sociedade, as mulheres não estão unidas. E isto complica um pouco a nossa luta. Há mulheres até que se colocam na posição de homens também, e, portanto, defendem que a política é reservada para os homens, que as mulheres devem estar em casa para poderem trabalhar, portanto, fazer os trabalhos domésticos. Ainda me lembro, um dia estava em minha casa a ouvir rádio, eu vi um jornalista que andava na praça a entrevistar as mulheres, julgo que se relacionava com algo relacionado com o 19 de setembro, o 8 de março. E houve uma mulher que disse, vocês deviam ir à casa das mulheres ministras para saber se elas sabem cozinhar. E eu dizia, mas o facto de se ser ministra não significa dizer que já não se tem responsabilidades no lar, ou que não se saiba fazer outras coisas. Por isso até era bom que assim, que os jornalistas fossem à casa das mulheres ministras para dizer, mostrar à sociedade que elas, para além
ocuparem cargos, portanto, na sociedade, têm responsabilidades no lar. São mães, são educadoras, são esposas, muitas vezes chefes de família, que se preocupam com o lar, se preocupam também com tanto o desenvolvimento do país. O bom é saber gerir o tempo para que se possa ter capacidade de resposta a tudo. Doutora Maria das Neves, nós já continuamos a nossa conversa, porque agora nós vamos fazer uma pequena paragem, vamos para um breve intervalo e voltamos já com mais Papo de Mulher. Até já! Por detrás de um livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente, Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. O reino de Deus. Páginas abertas, valorizando a vida do escritor e a sua obra. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a Santo Tomé e Príncipe. Tamara Águas leva até si diariamente informações da atualidade de Santo Tomé e Príncipe no canal Andin Live. Olá, seja bem-vindo à segunda parte do Papo de Mulher. Lembramos que estamos a conversar com Maria das Neves sobre a mulher na política. Doutora Maria das Neves, diga-nos, nós já tivemos uma mulher na premiatura, já ocupou este cargo. Acredita que São Tomé e Príncipe poderá um dia ter uma mulher na presidência da República? Sabe, se nós analisarmos o mundo em que São Tomé e Príncipe também está inserido, nós constatamos que tem havido uma grande evolução. Se na altura, nos anos 90, quando começou todo o processo de abertura política, a mulher estava relegada ao segundo plano. Hoje, mesmo nesses países, sobretudo nos países africanos, onde as mulheres tinham pouca participação na administração central do Estado e na vida política, hoje começam a destacar-se. Começam a ganhar cada vez Começam a ganhar espaço. Temos na Libéria uma mulher que é presidente da República e que tem tido progresso, tem feito sucesso. O exemplo é que ela foi reeleita. Portanto, tem feito um bom trabalho. Temos no Brasil uma mulher que foi presidente da República. E o mais curioso, recentemente na República Centro-Africana, depois de tantos conflitos com os homens, a sociedade decidiu, os decisores políticos decidiram colocar uma mulher para ajudar a dirimir os conflitos e a preparar as eleições. Temos hoje uma mulher à frente dos destinos da República Centro-Africana, país bastante complicado, com muita confusão, para que pudesse ajudar a preparar a eleição. Não indo muito longe, aqui no Gabão, depois da morte do presidente Bongo, foi chamada uma mulher para a presidência da República, para que ajudasse a preparar, portanto, as eleições. O que significa dizer que as mulheres têm uma outra forma de fazer política. Elas, como mãe, como mulheres que são, como educadoras, percebem os sinais da sociedade e podem ajudar a melhorar. Por isso eu acredito. E eu acredito que Santo Tomé e Príncipe, se tivesse uma mulher na presidência, se calhar teríamos maior estabilidade política, teríamos, se calhar, um melhor rumo para o nosso desenvolvimento. A nossa história tem sido uma história de constante instabilidade política. 15 anos, 15 governos. Quando a gente vê o cerne da questão, são os decisores políticos que muitas vezes provocam instabilidade, provocam quedas do governo e nós continuamos a marcar passos. O país já não comporta, o país já não consegue suportar isso, porque isto tem contribuído para aumentar o fosso, aumentar os níveis de pobreza, retroceder o país em termos de desenvolvimento. Por isso é que eu acredito que o que pode ser feito é conseguir gerar consensos a nível, tanto dos grandes objetivos da nação, para que todos possamos
respeitar esses consensos e deixar o país avançar. Um dos consensos nós temos uma Constituição, vamos respeitar a Constituição. A Constituição diz, claro, que cada governo tem uma legislatura. Deixa governar durante os 4 anos. Se governar bem, será o povo a sancioná-lo. Será o povo a reconduzi-lo. Se governar mal, será o povo a sancioná-lo. Pois, o que se observa é que há sempre interrupções de ciclo, ninguém consegue governar, tem muito pouco tempo para governar. Eu também já fui vítima disto e acho que assim não conseguimos. Assim, continua-se a marcar passos. Portanto, precisamos de garantir estabilidade política para promovermos o desenvolvimento desse país. Eu, como sabe, também já fui uma candidata às eleições presidenciais. E, sinceramente, candidatei-me porque estava convicta de que podia ajudar, tendo em conta a experiência que acumulei neste país, poderia ajudar a exercer a magistratura de influência para garantir a estabilidade política neste país. Porque sem estabilidade política não há progresso, não há desenvolvimento e continuaremos a marcar passos. Se candidataria novamente à presidência da República? Tudo depende de muitos fatores, Quero confessar que também não está fechada a hipótese. É algo que, neste momento, sinceramente, ainda nem estou a pensar nisso, porque, pronto, como sabe, ser candidato às presidenciais nesse país requer muita coisa, para além do apoio popular que se tem, que se necessita ter. Necessita-se de meios, necessita-se de condições. E estou a contemplar, estou a ver o avanço do país. Entrei na luta porque achei que o país não estava bem. Achei que o país estava a atender a um rumo de muita instabilidade, que era necessário que alguém desse o seu contributo para estancar a estabilidade e promover o desenvolvimento. Se notar que está tudo bem, que acabou a instabilidade, que o país está a progredir, eu darei minha contribuição num outro patamar, a um outro nível, porque eu sei que, pronto, posso dar o meu contributo sem ser presidente da República. Mas se notar que a sociedade exige que a gente tenha que fazer esforço para ajudar a equilibrar as coisas, nessa altura poderei ponderar e ver se me candidataria ou não. No atual contexto político, né, social e econômico do país, se fosse presidente da República, o que faria para mudar o cenário de Santo Tomé e Príncipe? Porque, enfim, é relativamente consensual, né? Todos compreendem que o país não vai bem. O que faria diferente para mudar o cenário do país, para colocar o país a bom ritmo? Julgo que neste momento não vale a pena emitir grandes opiniões. Nós todos temos consciência da situação do país. E eu ainda, quando dos festejos, portanto, do nosso 38º aniversário, eu dizia que, embora tivéssemos feito progressos, há muita coisa ainda por fazer. E julgo que é momento de se começar a pensar num pacto de regime neste país. Hoje está-se a falar de diálogo nacional, talvez seja por aí, não sei, mas é necessário que se encontre um espaço de consenso. Um espaço em que, pelo menos em relação às grandes questões que têm a ver com o desenvolvimento desse país, que haja consenso a nível político, de modo a que se possa encontrar rumo para esse país. Olha, acabei de participar num exercício que foi a Agenda de Desenvolvimento pós-2015, em que nós auscultamos uma ampla camada da população, portanto, as forças vivas da nação, recolhemos as aspirações do povo, da sociedade civil, dos dirigentes, e julgamos que é um documento que se devia utilizar para refletir e ver como que na base desse documento podia-se encontrar consensos nacionais, para que independentemente do partido que estivesse no poder, se pudesse implementar as ações que o próprio povo, que a própria força viva da nação propõe, de modo a se garantir, primeiro, uma política de continuidade de Estado, que é o que não se garante neste país, garantir a estabilidade política
e promover, portanto, o desenvolvimento desse país. Julgo que se os políticos, porque quando se analisa os programas dos partidos políticos, no essencial, não há grandes diferenças. Todos se convergem, todos o diagnóstico está feito e têm propostas de solução. Esbarram-se na implementação dessas propostas de solução, porque o país também, portanto, é um país que está de mãos estendidas, depende da ajuda externa. Basta dizer que do nosso Orçamento Geral do Estado, 92% dos recursos que alimentam o Orçamento Geral do Estado provêm do exterior. Nós estamos a alimentar o nosso orçamento apenas com 7,8% dos nossos recursos próprios. Nenhum país consegue desenvolver-se assim. Por isso era necessário encontrar esse consenso para que se possa encontrar também meios para desenvolver o país. E todos juntos ganharem consciência de que só com estabilidade política se pode promover o desenvolvimento. Doutora Maria das Neves, além de deputada, ocupa outras funções em organizações até internacionais. Fale-nos um pouco, né, sobre essas outras funções e como é conciliar todas essas tarefas com a família, né, com outras questões, com o lazer, com o seu bem-estar. Como consegue dar conta de tudo? De facto, para além de deputada, como sabe, sou consultora do Banco Central e eu represento São Tomé e Príncipe, tanto no Banco Africano de Desenvolvimento como administradora suplente. Eu sou presidente da Organização das Mulheres de São Tomé e Príncipe, presidente da Rede das Mulheres de São Tomé e Príncipe, e participo numa organização cívica do espaço lusófono que é a FACEL. Tenho uma fundação, que é a Fundação Maria das Neves Novos Horizontes, que está, portanto, a dar os seus primeiros passos. E tenho também, portanto, compromisso no lar, não, os afazeres domésticos. Mas isto só é possível gerindo bem o tempo. Tenho o meu tempo mais ou menos cronometrado, no sentido de saber como definir as prioridades, o que fazer em cada momento. E até então, eu devo dizer que tenho conseguido gerir o tempo. Ainda me lembro, estava na chefia do governo, tinha filhas, portanto, ainda nos primeiros passos, estudando no IDF, reservava o tempo para poder estudar com elas, acompanhar os estudos, orientá-las para que tivessem metodologia de estudo. E hoje tenho as minhas filhas já formadas, graças a Deus. Tenho, portanto, o meu lar mais ou menos organizado e continuo a dar a minha contribuição. Mas a chave de sucesso é saber gerir o tempo, reconciliar, portanto, o tempo que se tem disponível. É possível, por isso eu quero, portanto, exortar as mulheres todas que tratem também de reconciliar os afazeres domésticos com os afazeres profissionais, que é possível nós, quando fazermos isso, é possível darmos nosso contributo, é possível acreditar, é possível, portanto, aumentar a nossa autoestima e acreditar que somos capazes. E já agora, como é que acha que a sua família vê esse seu lado, né, político? Como é que é? Fale-nos um pouco como é que é a relação da sua família com essas suas outras funções. Já falou que consegue conciliar tudo, mas fale-nos um pouco como é que é. Olha, é assim, na minha família, portanto, como sabe, eu tenho duas filhas que estão divididas. Uma, portanto, é médica e decidiu tratar das suas. Ela gosta de tratar das suas, dedica-se a isso, não quer saber de política. E muitas vezes encoraja-me a abandonar a política. A outra já é mais virada, aliás, fez direito, já é mais virada, portanto, encoraja-me para que, pronto, possa seguir em frente. Tenho um marido também, que também é político, e nesse aspecto tem-me ajudado muito, ajuda-me, portanto, sempre me ajudou. Temos a mesma linguagem, portanto, discutimos muito em casa, no sentido de definirmos, portanto, como fazer as coisas, o que fazer. Ele dá uma grande contribuição nesse aspecto. Por isso, eu tenho uma família que me compreende também, Sabe que quando profissionalmente estou muito apertada no lar, tem que me ajudar. E assim conseguimos reconciliar. E o que acha que eles diriam para si neste momento, no momento, enfim, que vive profissionalmente, o que acha que eles diriam para si? Não, tem-me encorajado a seguir em frente e disponíveis para ajudar.
para ajudar. Isso também é que me anima, é que me encoraja, porque sei que tenho uma família, não só, portanto, os filhos, o marido, como mesmo os meus irmãos, a família no seu todo, estão do meu lado. Onde estou, estão eles e querem ajudar. Convidamos a doutora Maria das Neves e os nossos telespectadores a assistirem a esta pequena surpresa que preparamos para si. Falar da minha mãe não é fácil, porque ela é mãe, ela é batalhadora, ela é política, ela é amiga. Muita gente conhece a minha mãe como Maria das Neves, que foi primeira-ministra, foi ministra, etc. Mas por trás dessa mulher forte, tem uma mãe com um coração enorme. Eu sou a Sebastiana, sou irmã da Maria das Neves, mais velha. Ela cresceu, ela desde muito pequena só queria estudar, só queria ir à escola. Tanto é que de tanto chorar e tudo, quando eu saía de casa para a escola, a minha falecida tia que nos criou tinha que ir falar com a antiga diretora da Escola Infante Dom Henrique, na altura, que é o atual Atanásio Gomes, a pedir que a deixassem ir para a escola, nem se fosse como ouvinte. E ela então começou a ir aos 5 anos de idade. Mas no fim do primeiro período, do segundo período, ela era uma das melhores alunas da sala. Olha, Maria, eu gostava de associar-me também às outras pessoas que, de forma intempestiva, foram chamadas a prestar depoimentos sobre a tua pessoa, para dizer-te, a ti e a todos quantos nos escutam neste programa, quanto te admiro. Não obstante uma trintena de anos de casado, cada ato seu surpreende, admira e converte-se num orgulho para mim pessoalmente, para toda a família. Durante o golpe de Estado, minha mãe teve um ataque de coração e foi para o hospital. Assim que ela se recuperou, ela disse que ela tinha projetos com os agricultores, com os palaiês e as coisas que ela ainda queria fazer pelo povo, que ela não podia abandonar, que ela ia voltar e continuar o que ela não terminou. Mas a verdade é que depois de toda esta dificuldade, semanas depois do restabelecimento da normalidade, estavas disponível para poder continuar a servir o país. Eu sinceramente não sei se eu teria estômago. Depois de me bancarem dentro de casa, sair pela janela e etc. Eu não sei se eu teria força suficiente para voltar e fazer de novo. Mas ela voltou, foi e continua. Que ela acredita que é possível fazer mais pelo país, pelo povo. E ela tem essa força invisível, que eu acho que é invisível, que lhe move, que lhe motiva a fazer mais e a dar mais dela. É uma mulher forte. E também gosta muito de cozinhar. Sabe cozinhar, gostava muito de cozer, porque as roupas dela eram feitas por ela mesma. Sabe fazer calilu da nossa terra, bem feito. Sabe fazer isaquente da nossa terra, bem feito. Sabe fazer, ela faz tudo. Tanto pratos europeus como Santo Tomé, ela faz bem. Tenho, e todos nós temos muito orgulho de ti. Revemos em ti muitas coisas que fazemos, e penso vice-versa, as dificuldades que já tiveste, a forma como os tens sabido ultrapassar sem problemas, o que francamente serviria de exemplo para
as novas gerações, as presentes, as mais jovens e as futuras gerações. Seria extremamente interessante que tratassem de te aproveitar mais. Minha irmã, quero desejar-te tudo de bom. Quero que sejas sempre feliz, que te corra tudo bem com as tuas filhas e tudo. Nós gostamos muito de ti, tanto eu e as minhas filhas todas, tu sabes disso, que nós te amamos muito, gostamos muito de ti. E eu queria dizer que eu admiro muito, 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 que é com certeza o grande amor da minha vida. E claro, né, que eu estou contigo no que der e vier, subindo, descendo, sempre juntas. Mãe querida, mãe especial, só passei mesmo para dar um beijinho, para dizer quanto é especial, querida para mim. Continuo, como sempre, apoiando-te na tua carreira familiar, no trabalho, que tudo corra bem. Os meus parabéns. Podes contar comigo, conosco na família, que nós te apreciamos muito, te adoramos e te amamos. Um beijo, um grande abraço. Beijinhos. Era só mesmo para deixar um beijinho, um abraço. Beijinho. Mas quando é que tudo isso foi feito? Enfim, fiquei emocionada. Olha, e assim, nós não falamos sobre a violência doméstica. É uma coisa que... Enfim. Preferimos falar sobre... Preferimos falar sobre a sua família. O que acha desse gesto deles? Sinceramente, para mim foi uma grande surpresa, porque em casa não foi conspirada nada, não soube, não sabia que toda essa gente ia ser entrevistada. Uma grande surpresa. Ninguém me disse nada e afinal, quer dizer que na família ainda há segredos que não se revelam quando não se quer, não é? Quando é pelo bem, né, da mãe. É verdade, eu fiquei surpreendida. Relembrou também os momentos que foram mencionados neste depoimento? Lembrei. Olha, a história que a minha irmã contou foi a que eu inicialmente contei, nem sabia que ela se lembrava deste episódio, mas, pelos vistos, lembrou-se bem e contou a história. Verdade. E nem sabia que a doutora iria falar sobre isso aqui. Exatamente, está vendo? Eu gosto de falar sobre isso para encorajar as pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Muitas vezes sonhamos, temos uma perspectiva, mas depois encontramos tantos obstáculos que a gente desiste. Eu conto isso para dizer, olha, não vale a pena desistir. É sempre persistir, com perseverança a gente lá chega. Não falamos sobre a violência doméstica, que é algo que, de facto, tivemos uma grande iniciativa e que tem corrido bem, mas o essencial é que falamos do essencial. Vamos ainda falar, vamos ainda falar sobre a violência doméstica. Okay. Antes de passarmos para isso, tem outro assunto que a sua filha falou, né? Não sei se gostaria de abordar a questão sobre né, quando sofreu o golpe, que houve golpe de Estado. Exatamente. Gostaria de falar um pouco também dessa experiência? Sim, posso falar da minha experiência, posso. E assim, porque nós, de facto, fui surpreendida com o golpe de Estado na madrugada de 16 de julho e foi, de facto, algo que me deixou muito preocupada, porque estávamos num momento em que, ao nível internacional, se falava de diálogo na resolução de conflitos. Eu estava convencida que Santo Tomé e Príncipe é um pequeno território e porque eu já tinha também colaborado muito para ajudar a dirimir alguns conflitos. Neste país ainda me lembro de quando o Presidente da República decidiu dissolver a Assembleia Nacional. Eu era a primeira-ministra. Os deputados não acataram a decisão do Presidente. Todos foram ao Parlamento, sentaram-se ali dizendo que não saíam. E o Presidente aí dizia que tinha forma de lhes retirar. Né? Falei com a senhora Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e disse, olha, vamos ver se nós, as mulheres, conseguimos mediar esse conflito entre os homens.
Ela disse, mas a senhora está disponível? Se estou disponível, vamos lá. E conseguimos. Conseguimos fazer com que o presidente reconsiderasse a sua posição, voltasse a fazer um outro decreto presidencial, a reconstituir o parlamento e acabamos o conflito sem termos necessidade de irmos às eleições antecipadas. Eu estava convencida que sim, que era possível a gente também. E tentei com aqueles golpistas na altura, chamei-os várias vezes, falamos, nunca esperei que fossem utilizar as armas. Mas depois disto, terminado, portanto, este episódio do golpe de Estado, eu voltei a chamá-los. Voltei a chamá-los e perguntei o que é que eles tinham ganho com o golpe de Estado. Porque no momento em que se estava a falar de utilização de diálogo na resolução do conflito, não era necessário pegar em arma. Mas claro está que o meu espírito de servir era muito maior do que o que aconteceu. Graças a Deus tive muito apoio, muito apoio. E hoje, pronto, ficou, é uma recordação, foi algo que passou que de maneira nenhuma posso me esquecer. Mas o meu espírito e a minha capacidade de tolerar é muito grande. As pessoas, às vezes, quando me vêm a cumprimentar, aquelas pessoas que foram à minha casa, dizem, a senhora cumprimenta, essa gente cumprimenta, eu dou muito bem com todos. Assunto encerrado, somos todos santomenses, o que queremos é ver esse país desenvolver. Portanto, não guardo mágoas nem rancor. Sempre que eu puder ajudar, até ajudo, já ajudei alguns. E vou continuar assim na minha luta. Estamos já a caminhar para a reta final, mas ainda vamos falar sobre duas questões, como eu já tinha começado a falar, que acredito que a importância da mulher no Parlamento também deve abordar estes assuntos, né? Um deles é a questão da violência doméstica e o outro a questão do abuso sexual de menores, sobretudo das meninas. O que tem a dizer enquanto deputada sobre estes assuntos? Olha, enquanto deputada, eu gostava de dizer que é um assunto que muito nos preocupa e que, enquanto deputada, temos agido para que a gente possa contribuir para debelar esses males na sociedade. Ainda me lembro de como surgiu a necessidade de nós fazermos, elaborarmos uma lei sobre a violência doméstica. Eu era presidente da 5ª Comissão, que era a Comissão de Direitos Humanos, Gênero e Cidadania, quando me telefonaram de Cauê a dizer, olha, aconteceu um caso aqui muito grave. Numa briga de homem, de marido e mulher, o marido amputou o braço direito à sua mulher e ela está hospitalizada. Chamei todos os membros da comissão e disse, vamos ao hospital ver a senhora que foi amputada o braço. Quando lá chegamos, o diretor do hospital dizia, olha, mas não é esse o único caso, temos aqui muitos casos, mulher que perdeu vista, mulher que está com o dedo cortado, mulher que está não sei o quê, rapaz, homens que estão aí também. Fiquei escandalizada porque não tinha a dimensão disto. Visitamos aí, procuramos o hospital a ver todos os casos de violência doméstica. No dia seguinte fomos ao Ministério Público falar com o procurador. Na altura que nos disse, olha, que o nosso objetivo era saber que tratamento é que se dava a esses casos. Disseram, olha, nós não temos uma lei específica sobre violência doméstica em Santo Tomé e Príncipe. Tudo isto é inserir no Código Penal, Código de Processo Penal, como maltratos ou como agressões e assim. Disse, o quê? Como é possível? Nessa altura começamos a mexer. Eu tinha que ver como ajudar a ter uma lei. Então propus, na altura, o presidente da Assembleia foi o falecido Francisco Silva, propus que houvesse um debate parlamentar sobre esta matéria. Ele aceitou, foi agendado, fomos buscar as fotografias de todos esses casos. Fizemos aí uma apresentação em PowerPoint e não só, fizemos cartazes, colocamos em todos os corredores aí da Assembleia para sensibilizar os senhores deputados. Depois da apresentação, julgo que isso tocou a toda a gente, tocou. E saiu uma resolução na Assembleia de que devíamos trabalhar na perspectiva de fazermos uma lei sobre a violência doméstica. Nessa altura, falamos com a Unicef, que financiou, portanto, duas juristas até, que prepararam a lei. Reunimos com o Fórum da Mulher, que também participou, o Fórum da Mulher até que teve a iniciativa, portanto, ajudou na elaboração da lei. Discutimos a lei com a sociedade civil e, na altura, eu era a única mulher no Parlamento. Submeti
portanto, iniciativa legislativa, em colaboração com outros deputados homens, submetemos a lei e ela foi aprovada. Tendo sido aprovada, achei que essa lei não devia ser colocada na gaveta. Pedimos apoio ao PNUD na altura para que fizéssemos pequenas brochuras com esta lei para disseminá-la por todo o país. Pedimos ao PNUD 20.000 exemplares desta brochura que nos foi dada. Procuramos o país todo a disseminar a lei, a dizer às pessoas, essa lei existe, aproprie-se dela. Agora o crime de violência doméstica é um crime público. Basta ouvir que o vizinho está a bater na sua mulher ou vice-versa para denunciar, que o crime converte-se num crime público. Não há retirada de queixas, não há nada, tem-se que começar a tomar medidas. E hoje não há dúvida, há quem diga que crime de violência doméstica está a crescer consideravelmente no país. Eu diria que está a crescer porque agora as pessoas ganharam a coragem de denunciar. Antes ninguém sabia, porque é algo que está confinado entre as quatro paredes, que ninguém sabe o que se passa no lar. Mas como os vizinhos hoje já podem denunciar, o número de queixas está a aumentar. E curiosamente, o número de queixas está a aumentar também em relação aos homens. Há muitos homens que agora se dirigem ao centro de aconselhamento para falarem também da agressão que tem sido feita pelas mulheres, denunciando também casos de violência feita pelas mulheres. O que significa dizer que a sociedade apropriou-se da lei, as pessoas sabem que ela existe e estão a fazer um bom uso dela. Era este o nosso objetivo. Há muito que fazer ainda, porque a violência doméstica continua com consequências muito negativas nas famílias, mas foi um passo bastante importante. Em relação ao abuso sexual, é uma questão que nos preocupa a nível do Parlamento, sobretudo a nível da rede das mulheres parlamentares. Não há dúvida que é um crime que está contemplado no Código Penal, no Código de Processo Penal, mas porque se trata de uma lei geral, não é uma lei específica, não é como o caso da violência doméstica, em que o crime da violência doméstica é um crime público. Por isso nós queremos continuar a trabalhar nessa perspectiva, porque sabemos que é um crime que vem crescendo a nível da nossa sociedade. Tem havido mesmo nos lares casos de incesto que não são denunciados. Eu dizia que nós temos um país muito jovem. 70% da nossa população tem idade inferior a 35 anos. Significa dizer que temos muitas crianças, muitos jovens, que é necessário dedicar-se maior atenção. E essa questão de incesto, se não se começar a travar, poderá trazer consequências muito negativas, sobretudo na autoestima das nossas raparigas, que são as mais afetadas. Daí que vamos continuar a trabalhar nessa perspectiva para que se possa debelar a situação. Doutora, e para terminar mesmo, que mensagem gostaria de deixar para as mulheres que não se interessam pela política? Não, gostava de dizer às mulheres que nós temos uma sociedade em que as mulheres representam a maioria da população. 51% de elementos dessa população são mulheres. O que significa dizer que temos uma voz na tomada de decisão, uma voz na contribuição para o desenvolvimento do nosso país, uma voz para ajudar a levar esse país avante. Daí que é necessário que a gente faça ouvir nossa voz. E só conseguimos fazer ouvir nossa voz estando nos lugares de decisão, no Parlamento, no poder local, lá nas nossas bases. Por isso gostava de encorajar as mulheres, primeiro, a aumentarem a sua autoestima, a acreditarem que são capazes, que podem ter uma intervenção, que podem dar o seu contributo, que podem ajudar. Então, quero encorajá-las a combinar os afazeres domésticos com os afazeres políticos e os afazeres profissionais. É possível saber gerir o tempo para que possam participar mais ativamente na vida política, de modo a que todos juntos possamos contribuir para inverter a tendência atual do nosso país, acabarmos com a pobreza e promovermos o desenvolvimento deste país. Ok, doutora Maria das Neves, muito obrigada.
pela sua participação, por partilhar conosco nestes momentos, a sua experiência. Desejamos, nós da Andim Média, desejamos muita sorte, muito êxito na sua caminhada, nas funções que ocupa e que continue a representar as mulheres, não apenas no Parlamento, as mulheres santomenses sobretudo, mas aonde quer que vá. Quero também agradecer à Andim Média por essa oportunidade que me ofereceu para estar cá e falar um pouco da minha experiência. Exortar que continue, que chamem outras mulheres, as mulheres também da base, as mulheres ali da sociedade civil. Há muito boas experiências no terreno, há mulheres líderes, que é necessário a gente descobrir que estão no terreno, que podemos encorajá-las, podemos motivá-las a aumentarem a sua autoestima e a darem o seu contributo. Daí que eu acho que é um programa muito importante, muito interessante, e queria exortar para que continue, desejar longa vida ao programa, para que possa contribuir também a promover as mulheres santomenses. Muito obrigada. Chegamos ao fim desta edição, mas já sabe, temos um encontro marcado daqui a uma semana para mais Papo de Mulher. Até lá, fique bem.